do óleo de amendoim da sua própria semente. Então, primeiro é remover as cascas, transferir os grãos já sem casca e sem pele, para um almofariz. Aqui está o almofariz e o pistilo. E eles são transferidos para lá, para esse conjunto, a fim de serem triturados. Mas essa trituração é feita com adição de etanol. Então, adiciona-se etanol ao amendoim a fim de triturá-lo. Coar a mistura do almofariz, recolhendo o líquido coado em um prato. Então, para coar, há necessidade de quê? De um filtro, né? Olha só, o filtro. O papel de filtro está aqui. Aqui ele foi falado que recolheu num prato, não foi num becker. Então, o óleo e o etanol atravessam o papel e são recolhidos aqui nessa bacia. E o que fica retido aqui no papel de filtro é a parte sólida ali da mistura, né? Os pedaços de amendoim. Então, temos aqui o óleo, e temos aqui também o etanol. Prosseguindo a leitura, o enunciado relata que há um escape aqui. Quem escapou? Quem escapou foi o etanol. Restando, depois de um certo tempo, somente o óleo. Vamos às alternativas. A trituração dos grãos favorece a dissolução do óleo no etanol, por quê? Qual o papel da trituração? Vou desenhar aqui um caixotinho, um cubo, e este cubo ele vai ser dividido. Vão se formar dois cubos menores. Eu vou chamar esse aqui de cubo 1 e esse aqui cubo 2. Ora, esse aqui é o 2. O que esta divisão propiciou? A criação dessa superfície de contato aqui. Antes dessa divisão, não existia estas duas superfícies porque elas estavam colabadas, elas estavam juntas uma da outra para formar o cubo grande. Então a trituração faz com que aumente a superfície de contato e não diminua. Este processo de retirar o óleo da semente é facilitado pela adição de etanol. O etanol é um solvente, chama-se extração com solvente, o fato de adicionar o etanol para triturar. Não chama filtração, está errado. Filtração é um procedimento apenas para separar a parte líquida da parte sólida. Por que ele inquere, né? Por que o etanol abandonou e o óleo ficou? Ora, por conta desta relação aqui. Quanto menor for a temperatura de ebulição de um líquido, maior será a sua pressão de vapor. E quanto maior pressão de vapor, mais facilidade este líquido tem de evaporar. Fazendo o raciocínio ao contrário. Evapora com facilidade, por quê? Porque tem maior pressão de vapor. Devido ao quê? Devido ao líquido ter uma menor temperatura de ebulição. O etanol possui maior do que em relação ao óleo? O etanol possui maior pressão de vapor. Alternativa C. O enunciado relata que um sal hidratado foi aquecido, originando um sal conhecido como anidro, mais água livre. O que é um sal?
Um sal, ele é constituído por um cátion, sempre positivo, e por um ânion. Acontece, e o ânion sempre negativo, acontece que aqui, nessa estrutura como ela nos foi mostrada, o cátion, que é positivo, já veio depois do ânion, e na maioria das vezes nós representamos o cátion antecipando o ânion. Então, o cátion é o 2+, é o cálcio, 2+, e o ânion, eu vou chamar ele aqui de lactato. E qual é a carga do lactato? Veja, esse sinalzinho de menos é a carga do ânion lactato. É só menos aqui, é -1. A fórmula unitária fica dessa maneira. Cálcio, a atomicidade do cálcio é numericamente igual à carga do lactato, que é 1. E a quantidade de lactato é numericamente igual à carga do cálcio. São 2. Vamos escrever aqui então, cálcio, o lactato de cálcio. Este sinalzinho aqui significa que a água faz parte do sal, ela está intrinsecamente relacionada à estrutura do sal. Aqueceu, a água vai embora, vai ficar só o cátion e o ânion. Mais a água. Ora, quanto de água aqui? Vamos ver o seguinte. Esta quantidade de molequinhas de água presente no sal anidro será o coeficiente da água na equação balanceada. Vamos aos valores. 30,8 gramas do hidratado, originando 21,8 gramas do anidro e uma certa quantia de água. Acontece que a massa final em um experimento é sempre igual à massa inicial. A massa final, 21,8 mais a massa de água, é igual a esta massa aqui, 30,8. Massa de água, 30,8 menos 21,8, resultando 9. Então, a massa de água é igual a 9. Vamos lançar mão de um cálculo estequiométrico para encontrar o valor de x. Vamos dividir ambas as massas pelas respectivas massas molares das substâncias, essas duas substâncias, levando sempre em conta também os valores dos coeficientes da equação balanceada. Se partimos daqui com 1, aqui temos 1 também. E, como já comentado, a quantidade de moléculas de água que faz parte da estrutura do sal hidratado é o coeficiente da água na equação balanceada. E vamos multiplicar esta massa molar por 1 e vamos multiplicar esta massa molar por x. Encontrando as massas, o lactato de cálcio, né? O lactato tem esse jeitão aqui, ó. COO, CH3, OH, C, aqui tem um átomo de carbono, e o carbono faz 4 ligações. Carbono, 1, 2, 3, vezes 12, 36. Oxigênio. Temos também 3 ali na estrutura, dê uma olhada. Vezes 16, 48. Hidrogênio, 5, 3, 4, 5. Vezes 1, 5. 14, 19, 89. 89 é a massa de 1. Acontece que aqui na fórmula nós temos 2.
2 vezes 9, 18. 2 vezes 8, 16. Com mais 1, 17. Não podemos esquecer da massa do cálcio, que é 40. 8, 218. Colocamos aqui. A massa da água é 18, né? 16 com 2, 18. Temos agora a incógnita, o x aqui da questão. Caímos aqui, então, nessas continhas. X vezes 18 é igual a 218 vezes 9. X é igual a 218 vezes 9, dividido por 21,8, dividido por 18. 21,8 por ele mesmo dá 1. 218 por 21,8 dá 10. 9 vezes 10, 90. 1 vezes 18, 18. 90 dividido por 18, 5. Então, x aqui, ó, vale 5. O enunciado traz uma reação de transmutação, aonde um nêutron ele é desintegrado em um próton e um elétron. As massas elas são colocadas sempre em cima do lado esquerdo e as cargas no canto inferior esquerdo. E uma coisa importantíssima, as massas dos reagentes e dos produtos devem se igualar. A massa do próton é 1 e a do elétron é 0. 1 mais 0 é igual a 1 do nêutron. A carga do próton é 1, a carga do elétron é menos 1, elas se anulam, porque 1 menos 1 é 0. 0 é a carga do nêutron. Outra coisa, a partícula beta é o elétron. Quando se fala em partícula beta, a carga dela e a massa dela são equivalentes às do elétron. Eu equacionei essas cinco reações. Então, hidrogênio 3, hidrogênio 2, rádio 226 e radônio 222. Outra coisa importante a ser falada é que a quantidade de carga desses elementos é igual à quantidade de prótons. E esses valores são extraídos da tabela periódica que a prova fornece. Por quê? Porque essas reações nucleares, olha o próprio nome está dizendo, ocorre entre os núcleos atômicos. As eletrosferas não participam dessas reações. Veja, hidrogênio 3 e hidrogênio 2. Por ser hidrogênio, cada um tem um próton no núcleo. Esse hidrogênio é 3 porque a somatória de prótons e nêutrons dá 3. E esse hidrogênio é 2 porque 1 mais 1 são 2. A quantidade de elétrons ela tem que ser igual à quantidade de prótons. Portanto, um próton, um elétron, um próton, um elétron. Só que nessas reações, as eletrosferas não participam. Participam só os núcleos atômicos. Portanto, como o próton tem carga mais 1, e aqui é mais 1, esses números obtidos da tabela periódica é o número de prótons, consequentemente, é a quantidade de carga desses átomos. Ele solicita qual da reação ocorre uma emissão de partícula beta. Emissão, a partícula beta deve ser escrita do lado direito das flechas. Agora, note o seguinte, quando há participação de partícula beta, as massas dos outros constituintes da reação, ela permanece a mesma. Portanto, podemos já excluir aqui esta reação, podemos excluir esta aqui, porque 226 é diferente de 222, 13 é diferente de 12, opa, 30 é igual a 30, 60 é igual a 60, então pode ser a D ou a E. A emissão, o elétron é escrito do lado direito. Vamos às somatórias de massa e às somatórias de carga. Somatória de massa, 30. 30 do outro lado com 0, 30, beleza. E agora é de carga. A de carga, 15. 14 menos 1. 14 menos 1 dá 13. Então a conta aqui não está fechando, não é a D.
Vamos para a última, então. Massa 60, 60 com 0, 60. E a carga? 27 desse lado, 28 com menos 1, 27. Portanto, a alternativa certa é a alternativa E. Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos fazer a fórmula estrutural dessa molequinha. Fica assim, ó. C ligado no H, ligado no Cl, ligado no Cl e ligado também no Cl, CCl3H. Deste aqui agora, cálcio, com 2 elétrons aqui na última camada, o cloro com 7 elétrons na última camada. Ocorre então a transferência do elétron do cálcio para o cloro. Opa, essas duas ligações são ligações iônicas. Este composto é iônico. Este composto é molecular. Agora, olha que interessante este cara aqui. Ele apresenta ligações covalentes, contudo, é um composto iônico. O NH4, este íon aqui, ó, NH4+, ele é assim, a sua estrutura, ó, H, mais um H, H4, né? Mais um H aqui. Então, só que este cara aqui, ele tem carga positiva. E o cloro, carga negativa. Essas ligações aqui, entre o nitrogênio e o hidrogênio, são ligações covalentes. Mas o composto é um composto iônico, cloreto de amônio. Substância composta que apresenta apenas ligações covalentes. Apenas ligações covalentes é este cara aqui, ó. Então, este aqui não pode ser, esta aqui também não, e esse cara aqui também não. Substância composta, agora vamos para cá, né? Estamos analisando esses caras aqui. Substância composta que apresenta apenas ligações iônicas. Apenas ligações iônicas. Este cara aqui, ele apresenta é uma ligação iônica entre o amônio e o cloro, só que entre os átomos do amônio existem ligações covalentes. Então, este cara aqui não pode ser. Vamos ver o tipo 3. Substância composta que apresenta ligações iônicas e covalentes. É esta aqui. Então, a alternativa certa é a alternativa A. O enunciado relata um método de obtenção de um composto conhecido como cetona. Mas não é qualquer cetona, é uma cetona de nome usual conhecido como acetona. O nome, segundo a IUPAC, é a propanona. Quando temos uma função oxigenada chamada cetona, é quando identificamos na cadeia carbônica o grupo carbonila. O grupo carbonila trata-se de um carbono ligado duplamente a um oxigênio e este, por sua vez, associado a outros 2 carbonos. Aqui está um exemplo onde cada um desses 2 carbonos associados ao carbono da carbonila está fazendo apenas simples ligações. Já nesta outra cetona, este carbono da esquerda associado ao carbono da carbonila está fazendo simples ligações com hidrogênio, mas este aqui está fazendo uma dupla ligação. Tudo bem, não deixa de ser uma cetona. A fórmula estrutural da propanona é esta aqui. Um C fazendo uma dupla com oxigênio, este C associado a outros 2 carbonos, sendo que cada qual só faz ligação simples com os hidrogênios. Então, esta aqui é a propanona. A fórmula molecular é C3H36O. Propanona. Como que ela é formada ali no laboratório? Parte-se de 2 reagentes na primeira reação, formando esta substância como produto, e esta substância é o produto da primeira, mas é o reagente da segunda que forma a cetona. Vamos explanar melhor esta fórmula aqui que eu copiei aqui para baixo. Perceba,
Perceba aqui o carbono fazendo a dupla, que é este aqui. Este grupo R aqui. Este carbono da direita está representado aqui. Faz duas ligações, cada qual com hidrogênio. E a terceira com este R' que nós vamos descobrir quem é. Bem, agora faça a associação desta estrutura com essa. Para que isto aqui seja uma propanona, este R aqui deve ser um CH3. Tudo bem? E este R' aqui deve ser o quê? Um desses 3 hidrogênios. Portanto, a alternativa certa é a letra D.